Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô tentando achar um cantinho aqui, sim, mais confortável pra mim poder estar fazendo esse vídeo, né? Com a iluminação boa, porém aqui no meu ateliê, pra quem não sabe, é um lugar escuro, porque eu só tenho aquela janela ali que dá de fundo pro quintal. Porém, ali atrás é a garagem é coberta. Então acaba que a luz fica um pouco prejudicada. E aqui dentro, por mais que tenha 3 lâmpadas aqui dentro, interfere quando a gente vai fazer um vídeo. E o meu celular, gente, ele também não tá dos melhores. Por quê? Eu fui comprar um telefone, e aí até já falei isso pra vocês no Instagram, já não sei se vocês viram. E acabou que quando eu testei a câmera do telefone, eu só testei a câmera traseira, eu não testei a câmera frontal do telefone. E aí, quando eu cheguei em casa que eu fui testar a câmera traseira, a câmera frontal, a câmera é horrível. Só que, porém, agora, gente, nas situações que a gente vem enfrentando aqui, eu não tô podendo comprar um telefone novo. Então, tive que ficar... O único ângulo aqui que a imagem sai um pouquinho clara, né? Foi nesse ângulo aqui, onde é que fica no cantinho da parede, onde que pega o overlock, pega a travete. Que antes eu fazia em qualquer lugar aqui com o meu celular antigo. E a imagem saía ótima, porém agora tá assim. Então, se vocês me perdoem se a imagem tiver um pouquinho ruim pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. E eu sei que só vai chegar até o final desse vídeo quem gosta de mim, quem gosta do meu trabalho, quem me acompanha de verdade. Porque a maioria das pessoas, quando vê o tamanho do vídeo... Gente, esse cabelo deixa assim mesmo, né? Não vai adiantar eu mexer com ele, não. Eu sei que só vai chegar até o final do vídeo quem me acompanha de verdade, quem gosta do meu trabalho. Muita gente vai pular no meio do caminho e não vai nem sequer ver o meu vídeo. Quem tá lá no meu grupo de costura, que é o grupo da cliente, gente, por que esse grupo não é todo mundo que está? Porque é um grupo da cliente, né? É quem compra meus cursos, quem compra meus moldes, quem compra tecido aqui na minha lojinha, porque antigamente eu tinha grupos abertos e aí entravam muitas pessoas somente com o intuito de pegar molde grátis e nunca consumia nada que eu vendia, gente, que é curso, modelagem. E todo mundo sabe que isso aqui é um trabalho, né? Fazer molde é um trabalho, vender molde, vender curso. Então, as pessoas, eu cheguei a um consenso que eu pensei que você ter um grupo de WhatsApp tem que ser no mínimo pessoas que consumam o seu trabalho. E nos meus grupos, acabava que os grupos enchia e a maioria das pessoas nem sequer conhecia o meu trabalho. Então a gente não tem mais grupo de WhatsApp aberto. Eu tinha um grupo do Telegram com mais de 2.000 costureiras e apenas 20 sabe conhecer meu trabalho. A maioria entrava lá simplesmente para pegar dicas de costura. Então a gente não tem mais grupo aberto. Hoje o grupo da cliente tem quase 400 costureiras e todas são pessoas que consomem o meu conteúdo, né? Compra curso, compra molde ou pelo menos, né, compra tecidos na minha lojinha de tecidos. E assim, gente, ao longo desses 5 anos que eu estou na internet, que eu comecei logo quando começou a pandemia, eu comecei em 2020, e aí logo quando na verdade eu comecei em 2019. E aí quando eu resolvi, né, partir para a internet mesmo, veio a pandemia, mesmo assim a gente continuou devagarzinho mantendo os conteúdos, né? Isso foi ótimo, porque naquele tempo de pandemia foi o tempo que as costureiras mais trabalharam, porque todo mundo estava em casa. Então foi o tempo que a gente mais se concentrou na costura mesmo. Mesmo numa dificuldade que o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava enfrentando, as costureiras puderam continuar trabalhando. Então, acho que foi a única profissão assim, que a gente quase que não viu tanto os impactos da pandemia lá fora, porque a gente se manteve em casa trabalhando. Então, depois da pandemia, eu continuei trabalhando também. Então, eu já estou aqui há 5 anos na internet. E durante esses 5 anos, quem me acompanha, gente, eu tenho seguidoras, alunas, clientes que estão comigo desde quando eu comecei, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que eu botei a minha cara na internet, eu tenho pessoas que estão comigo desse dia. Sabe o tanto que eu já trabalhei, gente, pra ajudar as pessoas aqui no meu canal? Eu não consigo mensurar pra vocês o tanto de pessoas que eu já ajudei com compra de máquina de costura, com compra de material, doação de dinheiro, né? Não sei falar pra vocês quantas vaquinhas eu fiz dentro dos meus grupos do WhatsApp pra ajudar pessoas com problemas de financeiros em casa. Quantas vezes eu autorizei pessoas a fazer rifa, né? Esses dias mesmo eu autorizei uma aluna minha a fazer uma rifa para ela comprar uma impressora para ela poder trabalhar, gente. Então, mesmo o grupo fechado, a gente autoriza ainda projetos sociais adentro, porque sempre quando alguém chega para pedir ajuda é porque ela já tentou de todas as formas, resolver aquele problema e não conseguiu. As costureiras, o grupo de costureiras, geralmente a gente é muito unido. Quando uma levanta uma causa para pedir ajuda, todo mundo levanta junto para ajudar. E eu, assim, todas as vezes que me foi pedido ajuda, eu ajudei. Né? Teve uma amiga, inclusive, que é amiga pessoalzíssima minha, que chegou pra mim através da internet, que é a minha amiga Sandrinha.
Tô gravando por um aplicativo, porque depois já o vídeo já sai editado. Então, toda hora que der 5 minutos, o vídeo vai parar, tá, gente? Eu tenho que continuar gravando. É uma época que ela passou por uma situação muito difícil. Inclusive, a Sandrinha, gente, pra quem não sabe, ela passou por aí quase um ano de depressão, períodos muito, muito ruins na vida dela. E na época ela tava muito, muito, muito complicada a situação. A gente correu atrás de uma vaquinha para ela poder quitar as máquinas, porque ela tava devendo as máquinas e para ela não precisar de vender. E hoje, graças a Deus, essa semana, depois de assim, um período de uns 4, 5 meses sem a gente poder conversar, porque ela tava passando por um período muito difícil, ela conversou comigo e ela tá quase bem. Mas as máquinas estão lá, gente, compras e pagas. E eu falando dela porque foi, assim, foi a pessoa mais próxima a mim, né, que a gente conseguiu ajudar. Sem falar das muitas outras que não foi nem nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, que o nosso projeto do Costura Sem Frescura ajudou. E sempre, gente, sempre que me foi pedido, Aline, me ajuda, me estende a mão, Aline, fulana tá precisando de ajuda, eu sempre dei um jeito de ajudar. Porém, chega um momento, gente, que a gente ajuda todo mundo que pede ajuda. Inclusive, eu cheguei a fazer campanhas para pessoas que não eram nem costureira, pra vocês terem ideia. Eu cheguei a pedir ajuda para pessoas que não eram nem costureiras, ajuda humanitária mesmo, para pessoas que nem costureiras eram. E aí chega um momento que você ajuda todo mundo, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Que chega um momento, gente, que a gente precisa de ajuda. E chegou o momento que eu tô precisando de ajuda de vocês. Sim, eu, a Aline, estou precisando da ajuda de vocês. E pra mim chegar aqui a esse ponto, pessoal, de pedir uma ajuda pra vocês, é porque eu já tentei todas as outras formas, já trabalhei, já tentei todas as maneiras, já corri contra o tempo pra conseguir uma ajuda e eu não consegui, gente. E eu não consegui. E hoje o que eu tenho pra poder trabalhar, além do meu emprego na Marco Peça Silmac, que foi Deus que mandou esse emprego pra mim, é o meu trabalho na internet, são vocês. São as minhas modelagens, são os meus cursos, são os meus vídeos. O que eu tenho pra trabalhar são vocês. E quando a gente chega ao ponto de abrir pra fora a situação que a gente tá passando, de gritar um pedido de ajuda, né, pras pessoas, é porque a gente também acredita que aquele público que segue a gente, segue por alguma forma. Ele segue que se identifica com o seu trabalho, porque ele gosta de você. Porque ninguém vai seguir você à toa, né? Claro que tem umas pessoas que seguem pra poder bisbilhotar, sim, mas isso aí é a porcentagem mínima. Porque a maioria das pessoas que seguem a gente é porque de alguma forma se identificam. E hoje eu vim aqui pedir ajuda de vocês pra mim, gente, sim. Mas antes de eu pedir ajuda, eu quero contar pra vocês a história, se vocês me derem alguns minutinhos de atenção pra vocês poderem entender, né? Porque eu quero que vocês conheçam a minha história, eu nunca abri a minha história pra ninguém aqui. E eu quero que vocês conheçam a minha história e conheçam o porquê que eu estou pedindo a ajuda de vocês, o porquê que eu cheguei ao ponto de vir aqui pedir ajuda pra vocês. Porque, primeira coisa, gente, porque eu tô correndo contra o tempo. Eu tenho tempo pra poder concluir o que eu tô fazendo hoje, que é o pedido de ajuda que eu venho pedir pra vocês. Quem já tá lá no meu grupo de costura, esse da cliente, já sabem da história, porque eu já contei alguns dias lá. E a primeira coisa que elas falaram comigo, Aline, pede ajuda no YouTube, porque sua maior rede social hoje é o YouTube, lá você tem mais de 50 mil seguidores. Se todo mundo ali se unir pra te ajudar, você vai conseguir. Porém, gente, eu venho... Já deve ter quase uns 30 dias que eu já falei com as meninas do grupo, eu venho procurando outras alternativas, tentando encaixar as coisas, mas só que não tá dando certo, gente, porque o meu tempo é pouco. Sabe quando você tá lutando uma coisa, mas você tem um tempo pra você fazer aquilo ali? É o que eu tô fazendo hoje. E, assim, esses dias eu vim tentando outras alternativas, porém, sem sucesso nenhum. E quando chegou hoje, eu falei assim, não, gente, chegou a hora, chegou o limite de eu pedir ajuda pros universitários, né, que são os meus seguidores. E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história pra vocês poderem entender. Pra quem me conhece lá desde 2020, gente, sabe que quando eu comecei na internet, eu era empregada de uma empresa. Inclusive, muita gente chegou a acompanhar de pertinho que eu trabalhava numa empresa aqui, que era uma empresa de frangos de granja, que é o frango que você come no supermercado, né? Muitas vezes eu brincava com o pessoal, gente, às vezes o frango que vocês estão comendo na mesa de vocês foi criado por mim. Porém, nessa empresa, como também acompanha, sabe, eu lesionei o meu ombro. Por isso eu fui impedida, até hoje eu tô impedida de trabalhar em qualquer serviço pesado. Vocês me veem mexendo aqui, ó. Porém, eu perdi 60% da força do meu braço e essa força não recuperou porque acabou, como eu fui obrigada a voltar a trabalhar porque o meu tempo de INSS venceu, acabou virando uma bursite crônica. Pra quem não sabe, bursite crônica não tem cura. Então, hoje eu tô terminantemente pro resto da vida com esse problema no ombro e não tem cura, porque virou uma doença crônica, né? Então, por ordem médica, eu saí desse emprego e tive que vir trabalhar por conta própria.
que foi quando eu criei a lojinha de retalhos minha, que foi logo no comecinho de 2022. Eu criei a minha lojinha de retalhos para mim poder ter uma renda, porque até então eu estava desempregada, sem renda nenhuma, e eu ainda tinha um tempo ali de carência para eu poder ficar sem trabalhar, para ver se o meu ombro recuperava menos a ponto de eu conseguir outro emprego, né, que não tivesse nenhum esforço físico. Como vocês sabem também, eu sempre deixei isso claro, gente, eu moro em zona rural, eu moro em roça, em cidade pequena. Então, eu sempre morei em roça, toda a vida eu trabalhei em roça. Então, as coisas aqui na roça, a maioria dos serviços, dos empregos que tem para mulheres, são serviços braçais. Você não vai achar um serviço aqui que é mole. Porém, a condição do meu braço não me permite mais fazer esse tipo de trabalho. Então, eu abri a lojinha do Costura Sem Frescura para eu poder me manter as minhas despesas de casa, porque aqui em casa é eu, meu esposo e meus 2 filhos. Todo mundo trabalha sim. Porém, gente, não sei se todo mundo sabe, a gente não tem casa própria. A gente vive de aluguel. E todo mundo sabe que quem vive de aluguel hoje, todo mundo trabalha e ganha um salário mínimo. Se você paga o aluguel, paga a luz, paga a água, quando chega no final do mês, o dinheiro que sobra para você comer, para você viver, para você pagar o medicamento, né? Não sobra para você fazer quase nada. E as condições do governo, né, só vem piorando essas coisas, só vem piorando essa situação. Porém, logo quando eu saí desse emprego, dessa firma, né, eu peguei um acerto, eu peguei um dinheirinho, porque já tinha alguns anos que eu trabalhava nessa empresa. Então, logo que eu saí, a minha filha saiu também, ela resolveu... A gente teve todo mundo que sair, porque o lugar na empresa que eu trabalhava era o seguinte, não poderia sair a casa e o emprego era pra mim, pro meu marido e pra minha filha. Como a minha filha saiu, ficou só meu marido, então a gente não podia mais ficar naquele lugar, a gente teve que sair. Então, ele passou pra outro setor na empresa, a gente teve que partir pro aluguel. Então, a gente resolveu, como a gente sempre mexeu com roça, a gente resolveu dar um tiro no escuro. A gente viu ali uma maneira da gente investir aquele dinheirinho que eu tava pegando ali da empresa, né, o meu acerto, e de repente montar um negocinho pra gente. Então, o meu marido teve a ideia, ele sempre gostou de roça, quando ele trabalha na roça, da gente investir em animal, em gado. Porque aqui na região aqui, a região da pecuária, a região de agricultura, então, sempre tudo que você investe nessa área, gente, prospera. Demora, dá trabalho, dá muito trabalho, mas prospera. Então, a gente viu nisso aí a chance da gente conseguir, né, investir o dinheiro, né, que foi pouquíssimo na época, mas ao longo dos anos você consegue multiplicar com muito empenho, né, com muita dedicação, você consegue multiplicar. E aí a gente viu a chance da gente comprar aí a nossa casinha própria. Porém, gente, para fazer isso você tem que dar um passo muito grande, que foi o que a gente fez. A gente procurou um sítiozinho, é um sítio pequeno, inclusive é de amigos nossos, de pessoas conhecidas, pra gente alugar. Porque a gente já tava morando mesmo ia ter que morar de aluguel, então ao invés de a gente simplesmente alugar uma casa na rua, onde é que você não pode mexer com nada, que você tem que pagar luz, água, aluguel, e você não pode mexer com nada, então a gente achou a oportunidade que bateu na nossa porta de alugar o sítio. Então, pra gente poder mexer nesse sítio. E aqui a gente começou. A gente começou do zero. A gente veio pra esse sítio, né, que uns conhecidos amigos nossos na época cederam pra gente de aluguel. Primeiro ano a gente não pagou aluguel, que eles não cobraram de aluguel da gente pra gente poder investir. Porque a gente sabe quando você entra num negócio que você não tem nada? Foi o que a gente fez aqui. A gente veio sem nada, sem nada, sem nada. De começo a gente comprou 5 bezerrinhos, gente. Foi com a fé em Deus e a coragem mesmo, a cara e a coragem. A gente comprou 5 bezerrinhos pra gente tá mexendo aqui. E esses 5 bezerrinhos, né, a gente ficou 1 ano com eles. Quem mexe com roça sabe como é que é demorado pra você pegar um bezerrinho, deixar ele crescer, engordar e conseguir um preço de mercado. A gente ficou o primeiro ano de 2022 até 2023 com esses bezerrinhos aqui. Não cobraram aluguel da gente. A gente pegou depois esses 5 bezerrinhos e trocou em 5 vacas. Então, os 5 bezerrinhos, que foi pequenininho que a gente comprou, se transformou em 5 vacas. E aí a nossa ideia era começar a tirar leite. Então essas 5 vacas a gente comprou, não estava dando leite, a gente esperou mais alguns meses, elas começaram a dar cria, a gente começou a parir, e aí a gente começou a tirar leite. E também foi investindo no terreno, porque a gente alugou um sítio, ele é pequeno, esse sítio não tinha estrutura nenhuma, só tinha a casa. Então, se não tinha cerca, não tinha plantação para esses animais, a gente não tinha o curral, não tinha estrutura nenhuma, então a gente foi fazendo tudo do zero, gente. De 2022 para cá, a gente veio para esse lugar e a gente foi investindo tudo do zero. E trabalhando, eu trabalhando na minha lojinha de tecido, pegando todo o dinheirinho que sobrava, além das despesas de casa, investindo aqui. Meu esposo pegando todo o dinheiro, todo o dinheiro do trabalho dele, investindo aqui. E foi assim que a gente foi fazendo. E aí, de 5 vaquinhas, virou 6, virou 7,
E aí virou 8, virou 10, virou 12, virou 15. Porém, gente, até a gente chegar nesse patamar de 15, 20 vaquinhas, se passou 3 anos. E o nosso contrato aqui, gente, era de 5 anos. Foi o prazo que os donos do terreno deu pra gente fazer dinheiro aqui. Foi de 5 anos. O tempo passa muito rápido. E a gente começou aqui sem capital de dinheiro nenhum. Porque o que a gente tinha, a gente investiu naqueles 5 bezerrinhos. O terreno não tinha cerca, não tinha estrutura, não tinha plantação. Porque pra você criar uma vaca, você tem que plantar o capim. E pra plantar, gente, é caro, sabe por quê? Não é só você plantar o capim, você tem que pagar a hora do trator, tem que mexer na terra, tem que adubar. Adubar não é com cocô de vaca não, tá, gente? Adubar é com adubo orgânico mesmo, né? Que é adubo comprado. Você tem que plantar o milho. Então, todo ano tem aquele processo todo que você faz. Na época agora da água, a gente planta o capim, planta o milho, espera colher, demora uns 3 meses para você colher, 4 meses. Quando você colhe, você tem que ter um estoque ali para você alimentar o animal o tempo todo da seca. Então, o nosso contrato, que era de 5 anos, ele tá batendo na porta para vender. Porém, para vencer, gente, perdão. Porém, como a gente trabalhou aqui durante esses 4 anos, né? Fez 4 anos que a gente tá aqui, vai fazer agora em janeiro. Então, esse tempo todo que a gente trabalha aqui, a gente tá apenas investindo no terreno. Então, a gente investiu nos animais. Hoje eu acho que tem 15 ou 17 vacas, ou 20, nem sei mais quantas que tem certinho. Esse dia mesmo a gente perdeu uma que adoeceu e morreu, ou seja, não tem mais aquele tanto que a gente investiu. E a gente só investiu no terreno. Em cercas, energia elétrica, faz energia, porque a gente teve que colocar fiação, né, pro terreno todo, só tinha na casa, a gente tem que puxar energia pro terreno todo, e não é barato, porque a fiação é uma fiação específica, a gente teve que fazer as cercas, gastar com arame, gastar com encanamento de água, não tinha o curral, gente, a gente teve que fazer um curral do zero, do zero, aqui não tinha internet, a gente teve que pagar 5 mil reais para trazer a internet até aqui, pra tirar leite, gente, desse tanto de vaca. No comecinho, que era só 5, a gente tirava na mão. Eu até ajudava o meu marido a tirar. Porém, depois, quando passou pra 10, já não dava mais pra tirar na mão. A gente teve que fazer a estrutura toda pra tirar o leite automático. E aí, a gente tem que investir numa ordenha. Uma ordenha hoje usada custa quase 10 mil reais, que fosse o preço que a gente gastou. No começo, a gente não tinha onde colocar o leite, porque o leite você tira, você tem que mandar pra onde? Mandar pra cooperativa. E pra você mandar o leite pra cooperativa, você tem que pôr esse leite aonde? No tanque. Então, no começo, a gente não tinha condições de comprar o leite, de colocar no tanque, então o vizinho tinha o tanque, o vizinho emprestou a gente o tanque dele pra gente colocar o nosso leite junto com o dele. Então, durante um bom tempo mesmo, quase um ano, a gente dependeu da ajuda dos vizinhos aí pra gente poder manter o nosso leite e entregar pra cooperativa. Aí, quando o ano passado, quando a gente já tava tirando uma quantidadezinha boa de leite, a gente falou, nossa, agora a coisa vai melhorar. Aí a gente comprou o nosso tanque, um investimento de 25 mil reais, gente, isso mesmo. A gente ficou 1 ano pagando esse tanque, a gente acabou de pagar ele esses dias. Porém, gente, no entorno dessa história toda, né, a gente tinha a esperança de comprar esse sítio aqui que a gente mora. A gente tinha esperança de comprar esse lugar. Porque quando a gente veio pra cá, pra vocês poderem entender, foi nos feita uma proposta de venda. Ou seja, foi batido um contrato de aluguel e a proposta era da gente comprar aqui, já que a gente já tá investindo, que a gente está mexendo, a gente teria a opção de comprar na frente de qualquer pessoa, porque a gente tinha preferência, isso está no contrato, a preferência de venda é para quem mora aqui. Porém, essa preferência de venda foi feita pela dona do terreno, pela dona que era dona aqui, que era bem amiga da gente. Porém, nesse percurso aí, infelizmente, ela adoeceu, ela teve um câncer muito violento e ela faleceu. Né? Uma tristeza muito grande para nós e para toda a família. Só que é aquilo, gente, quando, né, a pessoa falece, ela deixa bens para outros filhos, né, para outros parentes, tem a questão toda burocrática aí de inventário e tudo mais. Geralmente, quando alguma coisa fica para algum herdeiro, e os herdeiros não têm interesse, o que eles fazem? Eles colocam para vender. Então, durante esse tempo todo que a gente investiu aqui, investiu na estrutura, investiu nos animais, investiu no negócio, um negócio que a gente agora, depois de fazendo 5 anos, que a gente está começando a estabilizar os ganhos, porque até então a gente tudo que a gente fez, né, tudo que a gente fez foi para investir na própria estrutura do terreno, para poder manter os animais, porque se você não tem estrutura para manter o gado, para manter a vaca de leite, você não consegue tirar leite. Então, como a gente pegou sem nada, esse tempo todo, 4 anos, a gente trabalhou para fazer a estrutura. Então, de agora para frente, né, de 2026, que a gente ia começar
Cortou aqui, gente. Já agora 2006 que a gente ia começar a estabilizar. Por quê? Porque a gente já tem uma quantidade de animal que seria ideal. Porém, a gente ainda tem que mexer um pouco aí na estrutura de plantação. Porque a plantação que a gente tem aqui ainda é pouca para o tanto de animal que a gente tem. Então, a gente precisaria de mais ou menos 1 ano, 2 anos para a gente poder estabilizar a alimentação, para a gente não gastar com alimentação. Porque hoje a gente compra alimentação fora de outros fazendeiros. Então, isso sai muito caro. Então, a gente está há 4 anos comprando alimentação de outros fazendeiros. Então, esse ano, agora depois que a gente investiu no gado, investiu em como tirar o leite, investiu na estrutura do terreno, esse ano que vem agora era o ano da gente investir na plantação. Porém, gente, nosso contrato está vencendo. A gente só tem mais 1 ano de contrato. E a dona do terreno faleceu. Com o falecimento dela, né, antes quando ela estava viva, ela tinha falado que seria um valor para vender, que seria um valor X. Então, a gente estava esperando que fosse dentro mais ou menos daquele valor que ela tinha falado pra gente. Outra coisa também que ela tinha falado pra gente é que ela iria facilitar bastante as condições pra gente comprar. Às vezes poderia ter um financiamento, né? Poderia fazer alguma coisa que pudesse ajudar, porque ela tem um carinho muito grande pela gente e a gente tem por ela também. Então a gente acreditou bastante nisso. Porém, para chegar aqui onde a gente mora, era tudo estrada de terra. E aí o que o governo fez? O governo agora ano passado entrou com um projeto de asfalto e asfaltou tudo, gente. Hoje, de Pará de Minas até chegar aqui, é tudo asfalto. E isso, o que aconteceu com esse asfalto? Culminou aí os valores dos terrenos. Hoje aqui, por exemplo, antigamente você com 50 mil você conseguia comprar uma casa aqui dentro do arraialzinho mais próximo onde eu moro, que é uns 200 metros daqui da minha casa. 50 mil você comprava uma casa. Hoje com 100 mil você não compra uma casa. Por quê? Porque o asfalto agora, antigamente era uma estrada que não tinha mais fim de terra, hoje é tudo asfaltado. Então, isso aí, ó, determinou valores de muitos terrenos aqui, de muitos terrenos mesmo. Então, hoje você não consegue mais comprar uma casa com 100 mil aqui. E o que isso impactou no terreno que a gente tá hoje? Impactou no aumento do valor, gente. A gente estava esperando um valor X, né? E talvez assim, uma facilidade para poder comprar, como a gente tá aqui já vai fazer 5 anos mexendo, a gente investiu, a gente estava esperando uma facilidade para poder comprar aqui, pelo contrário, né? O terreno subiu o dobro do valor, gente, por conta do asfalto. Então, assim, tudo que a gente investiu aqui, todos os sonhos, a gente perdeu tudo, né? É triste, eu tava esperando, assim, a hora de poder falar isso, a gente tava tentando outras alternativas, tentando uma maneira de resolver pra gente não ficar tanto no prejuízo, porque eu não sei falar pra vocês, gente, quanto que é o prejuízo que a gente teve. Porque todo o dinheiro que você investe na terra, com trator, com maquinário, com plantação, você não consegue pegar isso de volta a pouco prazo. Por quê? A gente só conseguiria pegar isso de volta, né, deixando os animais comendo, bebendo, usufruindo daquilo que a gente plantou, né, todo o dinheiro que a gente gastou com cercas, com arame, com fiação, com o trabalho de outras pessoas. Por quê? Para fazer uma cerca a gente tem que pagar quem? Pessoas para fazer. Para plantar a gente teve que pagar o quê? Maquinário para mexer na terra, trator, para arar, para plantar e tudo mais. Isso é um dinheiro que não volta para trás, né? Para fazer a estrutura do curral, a gente tem que pagar pedreiro, entendeu? Então a gente só conseguiria recuperar esses valores a longo prazo. Recentemente, não tem nem 30 dias, todos esses 4 anos que a gente ficou aqui, o nosso gado ficou na chuva, na lama no final do ano. Então, como a gente estava com a esperança de conseguir comprar, não tem 30 dias, a gente investiu mais de 20 mil reais em uma coberta. Para esse ano, finalmente, as nossas vaquinhas não ficar na chuva, gente. Porque todo ano, a vaca de leite é um animal que você tem que tomar muito cuidado. Você não pode ficar largando ela Deus arar na chuva, no sol, na lama e no barro. Então, quanto mais você cuidar da sua vaquinha, mais a sua vaquinha vai dar leite. Então, durante esses 3 anos, elas ficaram na lama, ficou no barro, na chuva de noite. Então, esse ano a gente falou, vamos investir agora, finalmente, que a gente está tirando um lucrinho, vamos investir na coberta, pra gente não deixar elas na chuva, na lama, mais um ano, tá? A gente investiu numa coberta enorme, uma estrutura enorme para elas ficar de noite na areia, deitadinhas, né, descansando, não ficar na chuva, pra no outro dia, na hora que for tirar o leite, elas tá bonitinha. Pera aí, gente, tive que parar um pouquinho aqui, eu tive que pegar uns documentos pro meu filho aqui. E aí, gente, a gente investiu nessa, voltando a falar, né, a gente investiu nessa coberta, nessa estrutura, a benfeitoria para os animais, a gente gastou mais de 20 mil reais nessa estrutura. Ou seja, o dinheirinho que a gente veio juntando, a gente teve que investir nessa estrutura, porque você não pode deixar o animal, eu tô falando coisas que quem mexe com o animal, você não pode simplesmente deixar o animal pra lá, você tem que cuidar do animal, porque se você não cuidar do animal, principalmente o gado leiteiro, você não vê retorno, gente. Só quem mexe com roça mesmo, que trabalha na roça, que eu tenho muitas costureiras aqui, que também moram na roça e que o marido mexe na roça igual aqui em casa. Então, se você não cuidar da estrutura, não cuidar bem do seu animal, não tratar ele com carinho,
né? Não deixa ele comer bem, não deixar a vaca repousar, tem a ração certa para comer, tem o medicamento certo, tudo é com muito cuidado, porque senão você não consegue produzir leite. Hoje, gente, você sabe quanto que o governo tá pagando no leite, no litro de leite pra gente que é produtor? R$1,99. É o que é pago para nós. Então, assim, você tem que tirar muito leite, muito leite, muito leite. E você, para chegar no final do mês, você tirar os custos da ração. Um saco de ração de gado hoje custa R$60, né? Então, assim, é muito saco de ração para uma quantidade de vacas que... De 10 a 15 vacas, você tem que gastar aí de mais de 5 mil a 7 mil reais, que é o que a gente gasta no mês, que hoje com a ração, tá? Tô falando com a ração. Então, se você não cuidar bem do seu animal, você não consegue manter. Porque chega no final do mês, você tem que tirar a ração, tirar o medicamento, tirar o aluguel do terreno. O que é que sobra pra você? Não sobra nada. Então, esse tempo todo a gente ficou investindo na infraestrutura do terreno pra quando a gente começar a colher os nossos lucrinhos, que seria a partir do ano que vem, a gente conseguir trabalhar com tranquilidade, conseguir exclusivamente juntar o dinheirinho para comprar esse sítio. Então, a gente investiu sem dó nem piedade, mas a gente tinha, que é aquela esperança de comprar. Aí agora com esse asfalto que veio, aumentou o valor do sítio. Porém, gente, com o falecimento da dona que era dona daqui, agora o senhorzinho que é dono, ele não quer vender. Por quê? Eu até não tiro a razão dele não querer vender, gente, porque é praticamente assim. É a lembrança que ele tem da esposa dele, porque ela gostava muito daqui. Muito, muito, muito mesmo daqui. E eu acho que ele não vende por conta disso. Que ela não queria que vendesse. Ela falou assim que a gente poderia alugar aqui, a gente poderia morar. Tanto que ela, enquanto ela foi viva, a gente morou aqui. A gente morou sem bater contrato de aluguel, sem pagar aluguel, porque ela deixou a gente ficar. Ela tinha o prazer simplesmente de ver a gente mexendo na terra. De vir aqui ver as galinhas, ela vê o gado, ela vinha, a gente dava o leite a ela podia, a gente mandava o ovo pra ela. Então, assim, simplesmente pelo prazer, não é pela questão de dinheiro. Ela tinha um prazer de ver o terreno produzindo. Né? Ainda mais pelas nossas mãos, porque ela tem um carinho muito grande por nós e tinha um carinho muito grande, especialmente pelo meu marido. Como ela não teve filhos homens e meu marido tinha um carinho muito grande com ela, então ela falava que esse meu esposo era o filho que ela não teve, o filho homem que ela não teve. Então acho que por essa questão ele não quer vender hoje, que ele não quer se desfazer de algo que a esposa dele gostava tanto. E as filhas querem vender, porque como elas não têm interesse em mexer com nada aqui, elas querem vender. Porém, ele não quer vender. E fica esse impasse de família. A gente não deve também se meter nessas coisas, porque cada um sabe de si. Né? Porém, se for vender, o valor por conta do asfalto, gente, dobrou. Dobrou. E aí chegou num valor que a gente não consegue pagar, gente. Não dá. A gente tinha em mente um valor que havia sido falado antes, assim, por alto, né? Não foi nada acordado com a gente. Vai ser tanto que você... Não tinha isso, né? Eles haviam falado um valor antes, quando ela ainda era viva, mas não ficou nada acordado. Só ficou acordado que, se fosse vender, a preferência era nossa. Porém, não ficou acordado o valor. Então, elas estão no direito de hoje, pelo fato de o asfalto estar passando, pedir o valor que elas quiserem. Então, tudo assim, foi uma infeliz coincidência muito grande da senhora que era dona ter falecido e também desse asfalto ter passado. O asfalto melhorou demais? Sim, melhorou demais, gente, inclusive pra mim. Porque eu vou trabalhar todo dia, eu cheguei até a mostrar pra vocês já na época da chuva, tanto que era sofrido a gente trabalhar de moto, na chuva, na lama, na época do sol é muita poeira. Então, assim, melhorou demais, gente, melhorou 100%. Porém, isso impactou nos valores não só daqui, de outros terrenos que tem aqui na região vendendo também. E aí, gente, agora entrou a questão também do nosso contrato. Com esse problema que elas não chegaram a um acordo, né, as filhas com o pai, de vender e tudo mais, o nosso contrato vai vencer. O nosso contrato vai vencer no dia 31 de dezembro de 2026. A gente tem mais um ano de contrato aqui. Nesse um ano de contrato, gente, a gente não pode mais investir em nada. A gente não pode mais investir em plantação, que a gente investiu agora no final desse ano que já está plantado, a gente vai colher, a gente vai alimentar o gado. Porém, a gente não pode mais investir. A gente não pode investir para o ano de 2027, porque no ramo da plantação funciona assim. Você planta em 2024 para você colher em 2025. Agora, em 2025, eu plantei o alimento para o gado em 2026. Em 2026, eu deveria plantar já para o ano de 2027, porque demora um tempo para você poder colher e aproveitar. E a gente não vai mais poder plantar porque o nosso contrato vence no final do ano. E também elas não vão renovar o nosso contrato. Porque como o pai não quer vender e tá no nome delas e dele, elas também não querem renovar o contrato. Então assim, gente, a gente tá encurralado. Né? A gente tá encurralado. Por quê?
A gente não pode renovar o contrato, porque a gente teria essa intenção, né? Tinha essa intenção de renovar aí por mais 5, 10 anos, a longo prazo, porque como a gente investiu na estrutura esse tempo todo, agora chegou a época da gente começar a ter o nosso lucrinho, a gente queria renovar aí por mais 5, 10 anos, para quê? Que seria o tempo de nós pegar de volta, né? Ter o retorno desses investimentos todos que a gente fez, pra gente começar a guardar o nosso dinheirinho pra gente comprar o nosso lugar, pra gente comprar a nossa casa. Só que a gente não vai ter esse prazo. E também a gente não consegue comprar aqui porque o valor que eles pediram, o valor é altíssimo. Altíssimo, gente. Eu nem vou falar o valor pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia. É acima, vou falar assim, viu? É bem acima de 500 mil reais. Então, não tem como, gente. Não tem, sabe? A gente tá triste porque a gente investiu muito dinheiro aqui. Não vou falar nem tanto dinheiro, vou falar de mais de trabalho, porque o meu marido ele trabalhou 24 horas aqui, gente. Ele trabalhou incansavelmente de noite, até hoje ele trabalha. Ele começa a trabalhar 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, ele trabalha até 8 horas da noite todos os dias. Todos os dias, isso é de domingo a domingo, ele não tem folga, ele não tem descanso e ele ainda trabalha em outro emprego, porque o que a gente tira aqui hoje não é suficiente pra gente manter os custos e ainda pagar o aluguel daqui, que é bem caro, porque a gente paga o aluguel daqui hoje, a gente contrata o partido, a gente paga o aluguel. Então, o primeiro ano, como eu falei, o primeiro ano a gente não pagou, que foi o ano que a senhora não cobrou, mas logo depois que ela faleceu e as filhas já regularizaram, né, já bateram o contrato, a gente paga um aluguel que hoje que não é barato. Então, hoje, o que a gente tira aqui ainda não é suficiente para manter todas as despesas. Então, a gente precisa trabalhar fora. Eu trabalho fora para mim poder manter as despesas da casa, né, junto com os meus filhos. Meu marido trabalha fora para poder complementar os custos do terreno, que é o aluguel e os custos com os animais. Então, assim, a gente ia começar a ter lucro mesmo, gente, pequenininho a partir do começo do ano que vem. Porém, agora não dá mais. Não dá mais, gente. Se a gente investir em mais alguma coisa, que vai ficar perdido. Vai ficar tudo perdido. A gente não pode plantar mais, não compensa, a gente precisava comprar pelo menos mais umas 5 a 6 vacas de leite. Não compensa a gente comprar mais, porque agora se a gente comprar é prejuízo, porque a gente vai ter que sair daqui. Então agora eu tenho um ano, gente, um ano certinho, um ano pra gente poder resolver a nossa vida. E o que é resolver a nossa vida, gente? Procurar outro lugar para comprar. Sim, a gente tem que procurar uma casa. Porque a gente não pode simplesmente sair daqui e ir pra alugar uma casa na rua. Não dá, porque a gente tem os animais. O que a gente vai fazer com esse monte de animais, gente? São muitas vacas, são muitos bezerros, são muitas galinhas, pato, angola, cabrito, muitos cavalos, porco. Tudo que vocês pensarem a gente tem aqui hoje. Então não dá pra gente sair assim, eu vou alugar uma casa na rua. E aí você vai sair e vai largar os animais tudo aqui? Não dá. As nossas coisas que a gente, o maquinário que a gente comprou pra investir na terra, né? Ordenha, tanque de leite, maquinários de roça, sabe? De plantação e tudo mais. Não tem como você largar isso pra trás. Não tem como... a Aline coloca pra vender. Essa é a intenção, gente. A gente precisa colocar pra vender. Porém, essas coisas você não vende. Principalmente numa época agora dessa que tudo no meio rural tá uma crise danada. Ninguém tá tendo dinheiro pra nada. A gente não consegue vender rápido. A gente vai colocar a venda. Porém, essa venda hoje você vende um bezerro. Daqui um mês você vende uma vaca. Daqui lá na frente você vende outra. A gente tem um ano, 365 dias para vender isso tudo. Certo? E pegar o dinheiro desses animais, dessas ferramentas, né? Das coisas que te mexer na roça e fazer um dinheiro para comprar uma casa em outro lugar. Porém, mesmo comprando uma casa, né, a gente tem os cachorros, a gente tem as galinhas. Gente, vocês têm coragem de estar numa casa onde você tem 4 cachorros igual eu tenho aqui? Você tem coragem de ir pra cidade e largar os seus cachorros pra trás? Eu não tenho. Eu não vou fazer isso com meus cachorros. Eu já vou ter que desfazer das vacas, a gente vai ter que desfazer dos porcos, a gente vai ter que desfazer dos cabritos, mas você tem coragem de largar os seus cachorros pra trás? Não dá, entendeu? E aí, gente, no mínimo que a gente poderia estar levando daqui seria os cachorros e as galinhas, né? Que são os animais mais pequenininhos. Outros a gente vai ter que desfazer tudo. E aqui onde eu moro, tem 2 arraialzinhos. Aqui eu moro dentro do sítio, né? Aí eu ando aqui, tipo, você anda assim, uns 200 metros. Aqui na frente tem a 1 quilômetro, tem outro arraialzinho. Porém, lá é igual cidadezinha. As casas são tudo pequenininhas, as casas são sem quintal. Então, as casas ali não dá, gente. Não dá pra gente. Então, a gente tá olhando aqui a possibilidades aqui na redondeza de comprar, mesmo que sejam sítiozinhos pequenos. Porque sítio aqui, se você rodar, você consegue achar, sabe? Alguns sítiozinhos com
com os valores razoáveis. Não é baratinho, tipo 50 mil, mas você consegue achar alguma coisa com um valor razoável, com um valorzinho bom. Não é grande igual aqui, por exemplo, aqui eu acho que é 30 mil metros, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Eu esqueci, não sei se são 12 hectares, 10 hectares, alguma coisa. São muitos metros aqui. Aqui é tipo uma mini fazenda, né? Uma fazenda grande tem muito, mas aqui é tipo uma mini fazenda. Eu não entendo muito bem de medidas, não sei qual é a medida exata, mas acho que são 30 mil metros que é aqui. Então, ou seja, assim, é um terreno com a estrutura grande. Claro que a gente não consegue achar um com a estrutura desse aqui que a gente mora, a estrutura pronta. E mesmo se achar também, a gente não tem condições financeiras. Mesmo que a gente venda tudo, que a gente venda todas as vacas, venda todos os animais, a gente não consegue, no que a gente tem investido aqui hoje, a gente não consegue comprar um da estrutura que tem aqui. Mas a gente consegue comprar um menorzinho. E a gente chegou à conclusão de uma coisa, a gente já trabalhou tanto esses 5 anos para mexer aqui, a gente gastou tanto, que a gente desanimou de mexer com esse tanto de animal. Então a gente chegou na conclusão que se a gente conseguir um lugar pra gente levar pelo menos as galinhas, né, os cachorros, os cabritinhos, que são animais menores, e quem sabe até mesmo os cavalos, porque os cavalos são só 3 e eu xodó cada, assim, gente, não, eu, por exemplo, eu não me vejo de vender na minha égua, né, tem a égua dos meus filhos, as éguas deles, né, são mais 2, tem o cavalo do marido, pelo menos esses animais a gente conseguiria levar, mas assim, a gente teria que se desfazer do gado. É triste, porque cada vaquinha a gente comprou tem uns 3 anos, essas vacas já pariram aqui várias vezes, né? São animais que você tem ali um afeto. Mas, gente, quando chega assim, na situação que não tem como, você tem que escolher. Ou você fica com um, ou você fica com o outro. E olhando as condições financeiras que a gente vai ter, a gente tem que desfazer das vacas, né, do gado e tentar pelo menos ficar com os animais pequenos. A gente vai tentar ficar. Porém, a gente precisa investir, né, procurar um lugar. E aí a gente começou já há um tempo aí, né, a gente começou a procurar algumas opções aqui na região. A gente começou a procurar uns lugarzinhos para poder a gente, né, ver qual as opções que a gente tem para comprar. E aí veio outra pontada, né? A gente achou uma chácara para comprar. E aí, gente, o que aconteceu, né? Essa chácara, a pessoa que é dona de lá é até conhecida nossa. Só que, porém, quando ela comprou lá, ela comprou partido com outros parentes dela, certo? E essa chácara já tem uma casa, gente, uma casa antiga. Essa casa que eu moro aqui, eu fiquei apaixonada quando eu vi a casa, sabe? É casa velha, mas eu tô tão acostumada com roça que casa velha pra mim é luxo. Então, eu já tô tão acostumada que eu já fiquei imaginando. Então, uma pintura nessa casa, ela vai ficar ótima, né? Um jardim, uma cerca viva, um galinheiro para as galinhas, as casinhas das cachorras. Eu já fiquei imaginando mil coisas, né? Porém, para ela vender pra gente, ela depende da assinatura dos outros parentes dela. E aí, o que aconteceu, gente? Depois da gente ter combinado, inclusive ela fez até condição facilitada pra gente pagar. Ela falou que a gente poderia dar metade do valor em dinheiro, né? E ela financiaria pra gente o restante em 5 mil reais por mês. Daria um ano a gente pagando lá, gente. Assim, parece que foi coisa que Deus fez mesmo. A gente teria condições de pagar. Mas aí, gente, o que aconteceu? Os parentes dela não autorizaram. Eles teriam que assinar para ela vender pra gente. Eles não assinaram. Porque eles também têm interesse em comprar. Aí ela tava negociando com eles, aí deu umas brigas de família, essas coisas, né? E ela decidiu que não vai vender mais pros parentes, que ela preferia vender pra gente ou vender pra outra pessoa de fora. Só que essas pessoas são bem conhecidas da gente, então a gente não teria, assim, problema nenhum. Né? São pessoas próximas a nós, não teria problema nenhum eles venderem pra gente. Só que eles não querem. Né, deixaram bem claro pra ela que ou ela vende pra eles ou eles não vão assinar pra ela vender pra ninguém. Ela precisa assinar todos eles pra vender pra gente. Ou seja, é uma coisa que a gente também não vai. É o que a gente teria condições de comprar hoje, a gente não vai conseguir comprar lá. Mas, gente, a gente que é brasileira, a gente não desiste nunca, né? E eu continuei procurando com meu marido. A gente continuou procurando aqui na região, né? Ou um outro sítiozinho, outras chácaras, outras fazendinhas. Um lugar aí que a gente pudesse pelo menos levar um pouco dos animais. Se tiver casa, né, é ótimo, mas se não tiver casa também, maravilha, a gente levanta nem que seja um barracão. E aí, gente, chega a questão final, o ponto que eu vim pedir ajuda pra vocês. Como meu marido, ele tem cartão de produtor rural, que mexe com roça, sabe que tem um cartão de produtor rural, que é um cartão que você consegue benefícios do governo, como financiamentos, dinheiro emprestado, de acordo com a renda que você tira. E eu tenho a empresa do Costura Sem Frescura, né? Ela é uma empresa registrada.
né? Eu tenho empresa registrada. Então, com esses, você andando dentro da lei, tudo legalizadinho, você consegue benefícios do governo. E aí a gente foi correr atrás, né? Lá do governo, pra ver se meu marido conseguia algum benefício do governo, um empréstimo, alguma coisa, pra gente poder correr atrás de alguma coisa pra comprar. E aí, gente, a gente conseguiu. Sim, né? A gente conseguiu lá, né? O governo empresta, tem os pacotes de valores e tudo mais. Só que aí, gente, o que que acontece? Vem a questão. O governo, ele empresta para o produtor rural os valores, porém, para você pagar a longo prazo. Por exemplo, o prazo mínimo para você começar a pagar é 8 anos. Então, ou seja, vamos supor que o governo ia emprestar 100 mil reais para a gente comprar um sítio. A gente iria começar, a gente teria aí para pagar esse valor de volta, né? 8 anos. Daqui 8 anos a gente teria que devolver esse dinheiro. Então, ou seja, assim, é muito tempo, você consegue. Só que, porém, eles têm que ter uma garantia para te emprestar esse dinheiro. E adivinha qual que é a garantia, gente, que eles pedem, que a gente tem que ter para eles poderem emprestar aí esse dinheiro pra gente? Eu dou um prêmio aí pra vocês, se vocês adivinharem qual que é a garantia. Claro que quem aqui já mexe com roça, né, vai saber, porque às vezes já deve ter mexido já com isso. A garantia pro governo emprestar um dinheiro pra nós aí, 100 mil, não é muito não, gente. A gente não consegue muito, assim, um empréstimo muito grande, não. Mas um valorzinho aí simbólico aí de uns 50, de uns 100, 150 mil reais, que seria o que a gente precisaria hoje para comprar um sítiozinho aqui na região. A garantia que a gente tinha que dar para eles seria um contrato longo de aluguel. Justamente, gente, que a gente não tem. O nosso contrato vence em 1 ano. O nosso contrato teria que estar com a validade aqui ainda de 8 anos disponível. Ou seja, gente, travou a gente de novo. Por quê? Porque os donos do sítio aqui, as filhas, né, não querem renovar o contrato com a gente. Porque como elas querem vender e o pai não quer vender, elas também não vão renovar o contrato com a gente. Então, a gente não conseguiu o empréstimo no governo por conta disso. Porque a gente precisaria de um contrato de no mínimo 8 anos. Se o governo vai dar 8 anos pra gente pagar, o nosso contrato de aluguel era a garantia que eles tinham que a gente tá mexendo na zona rural e que a gente vai devolver esse dinheiro pro governo. Então, eles não aceitaram. Tudo estava certinho. A renda estava certinha, as papeladas, os impostos, tudo estava certinho. Mas o contrato de aluguel só tem 1 ano. Então, a gente perdeu 2 oportunidades. A gente perdeu a oportunidade de comprar essa casa que eu falei que a minha amiga quer vender pra gente, mas a família dela não quer assinar. Inclusive, ela financiou pra gente, fez tudo certinho, gente. Tudo que ela podia fazer dentro das condições dela pra nos ajudar, porque ela queria muito vender pra gente. Ela fez, a gente não conseguiu pegar porque a família dela não quer assinar, os outros 2 donos, porque é um terreno que é partido em 3 donos. E os outros 2 donos não querem assinar para ela vender pra gente. E a segunda oportunidade é a oportunidade do governo, que a gente teria direito ali a pegar um empréstimo, porém a gente tinha que ter como garantia o contrato de aluguel. E elas não querem assinar, porque não querem renovar, porque o pai já tá muito velho. Se de repente o pai vier a falecer, elas quiserem vender, a gente tiver com muitos anos de contrato pela frente, elas têm que esperar esse contrato vencer para poder vender. Então, assim, a gente não pode obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem, gente. Por mais que são pessoas amigas e tudo mais, né? A gente não pode chegar a apontar a arma na cabeça, você vai renovar o contrato para fazer um empréstimo e comprar o lugar. Não existe isso, né, gente? A gente tem que fazer o que as pessoas, né? O que as pessoas querem que a gente faça. A gente não pode fazer nada, a gente não pode obrigar elas a fazer. Então, assim, a gente perdeu 2 oportunidades de estar com o dinheiro na mão para poder comprar. Porém, mesmo assim, Deus ainda abriu as oportunidades pra gente. Então, abriu as portas pra gente. Que foi, a gente ainda achou mais 2 lugares para comprar. Inclusive, um lugar, eu vou entrar em contato com o dono hoje para eu estar visitando o local. Esse local é um localzinho assim, não é muito grande, mas dá pra gente levar as galinhas, dá pra levar os porcos, dá pra levar os cavalos, dá pra levar até uns bezerrinhos, sabe? Dá pra fazer um curralzinho e levar uns bezerrinhos. Não dá pra mexer com vaca de leite, mas dá pra deixar uns bezerrinhos dessas vacas pra gente mexer com engorda. E eu vou olhar esse terreno. E tem um outro que tá aqui perto da minha casa, que é até onde eu moro hoje, que também não é muito grandão. Esse tem até uma casinha antiga, velhinha, que vai precisar de uma reforma boa, mas tem. E lá também dá pra levar as galinhas, dá pra levar os porcos, dá pra levar os cavalos, dá pra criar uns bezerrinhos. Porém, gente, a gente tá na estaca zero. 0,0. Por quê? Porque a gente não consegue pegar o empréstimo por conta do contrato.
Se a gente for vender tudo aqui hoje, a gente consegue comprar. Porém, igual eu tô falando, vende tudo devagar. Pode ser que eu vou demorar 1 ano para poder eu conseguir vender todos os animais que a gente tem aqui, conseguir levantar o dinheiro pra gente comprar lá. Então pode ser que daqui a 1 ano já não esteja mais à venda. Hoje eu tenho 2 espaços, todos dois locais muito bons, todos dois perto daqui, que daria pra ir. A gente teria que construir uma casa, o outro já tem uma casinha velha pra reformar, mas não importa, gente. O importante era a gente achar o lugar que fosse nosso. Então, eu contando a história lá no grupo da costureira, do grupo das minhas amigas, clientes e alunas, que é fechado, é só assim, Aline, você tem a faca e o queijo, não é só não, mulher. Você tem o seu canal, você tem curso, você tem modelagem, você tem o seu trabalho. Usa essas coisas para você poder levantar o máximo de dinheiro que você conseguir. Porque qualquer dinheiro que a gente levantar, gente, é dinheiro, é valor. Inclusive, Deus abriu oportunidade pra gente, de uma outra pessoa da família, fazer, que mexe com o meio rural igual a gente, fazer um empréstimo pra gente. E a gente pagar essa pessoa. Inclusive, ele tá correndo atrás disso. Ele falou, não, eu vou fazer pra vocês. Porém, a gente não pode esperar só por isso, né? Porque vai que ele não consegue o valor que a gente precisa. A gente precisa hoje, gente, pra poder comprar esses lugarzinhos que eu tô falando pra vocês, que são 2 lugares aqui perto da minha casa, a gente precisa de 180 mil reais. Então, essa pessoa da família que é bem próxima a gente, ela vai correr atrás do dela que ela pode fazer para poder fazer para nós. Mas a gente não sabe quanto que ela vai conseguir. Então, vai que ela consegue só 100, que ela consegue só 110, ou consegue até menos. A gente precisa correr atrás do resto. E a gente também precisa pagar ele de volta. Certo? Porque ele vai pegar emprestado pra gente, a gente precisa pagar essa pessoa. Então, hoje, para mim comprar um sítiozinho aqui, tanto sem casa quanto com casa, eu preciso de 180 mil reais. E sabe quanto que eu tenho na minha conta bancária, gente? 500 reais. E esses 500 reais, sabe do que são providos esses 500 reais? De uma rifa que eu fiz outro dia. Sim, as meninas lá no meu grupo, eu disse, Aline, faz rifas, faz vaquinhas, faz vendas, liquida tudo que você tem, faz um monte de coisa, a gente vai te ajudar. Então, a primeira coisa que eu fiz lá no grupo foi a rifa de uma máquina de corte, que foi aquele vídeo que eu postei aqui da máquina de corte, pessoal. Só que, porém, gente, eu vendi 500 números, 500 reais. E essa rifa tá totalmente parada, sabe? As meninas do grupo que podiam me ajudar, me ajudaram. Cada uma foi lá, uma comprou um número, outra comprou 2, outra comprou 10. Porém, apenas, gente, do grupo de 350 pessoas, apenas 25 meninas me procuraram pra comprar a rifa. E assim, eu não pedi nada de graça. Eu fiz a rifa R$1 cada número para que todo mundo pudesse comprar e me ajudar. Então, apenas 25 pessoas de 350 foram que me procuraram para comprar minha rifa. E ela vendeu só nos primeiros dias que eu postei. Agora a rifa tá totalmente parada. Então, assim, hoje eu tô aqui pra poder pedir ajuda pra vocês. Aqui no YouTube, hoje, gente, eu tenho 50.200 alguma coisa seguidores. Lá no Instagram eu tenho 13 mil seguidores. E um grupo de mais de 10 mil seguidores lá no Facebook. Mais de 10 mil pessoas me seguem no grupo do Facebook, que é um grupo fechado. Ao todo aí dão 50, 60, vamos pôr 70 mil pessoas, porque algumas que estão aqui são as mesmas que estão seguindo o outro. Então, vamos arredondar aí pra umas 60 mil pessoas. Então, hoje, vamos supor que eu colocasse essa rifa para vender aí, né, da máquina. Se cada uma dessas 60 mil pessoas comprasse 3 números, 60, 120, 180, eu já teria o valor para comprar o lugar pra gente fazer ou comprar a casa pronta. Se eu colocasse aqui nos meus cursos de lingerie para vender, eu tenho 2 cursos hoje no mercado, né? São 3 cursos, o curso de calcinha, o curso de sutiã e o curso avançado. Se eu colocasse esses 3 cursos para vender aí por R$3 e cada uma pessoa desse que me segue comprasse 3 cursos por R$3 cada um, daria um total de R$9, eu já teria o dinheiro para comprar a minha casinha. Ou se eu colocasse as modelagens que eu tenho para vender, eu acho que eu tenho mais de 100 modelagens à venda hoje. Se eu colocasse dessas 100 modelagens aí para vender todas, né, todas aí por R$1, se todo mundo que me segue aqui comprasse 3 modelagens, eu já teria o suficiente. Então, se você for olhar assim, o tanto de seguidores que você tem e o tanto de produtos que eu tenho a ver, se todo mundo, se essas 60 mil pessoas que me seguem, todo mundo comprasse, cada um comprasse 2 produtos ou 3 produtos de mim, que daria R$3, eu já teria o valor para poder comprar a minha casa. Então, assim, você pensa assim, nossa, 180 mil reais é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro, gente, mas são 60 mil seguidores. 60 mil, não são 60, nem 61, nem 160, nem 560, nem 6 mil. São 60 mil seguidores. Agora, assim, o que a gente faz hoje com R$1, né, que é o valor que eu tô pedindo na rifa? O que você faz com R$2? O que você faz com R$3? A gente não faz nada hoje com R$1, a gente não compra nem um pão, que um pão hoje tá R$3.
né? Mas com R$ 1, com R$ 2, com 3, vocês podem me ajudar a realizar esse sonho, gente, a conseguir comprar a minha casa própria. Para vocês poderem entender um pouquinho, falar assim, nossa, Aline, mas você trabalha tanto esses anos todos, você não tem uma casa própria? Gente, eu tinha uma casa. Vou contar brevemente aqui, rapidinho, eu não gosto nem de ficar falando muito nesse assunto, porque é um assunto muito delicado e eu não quero ficar espalhando esse assunto, eu também não gosto de falar muito por causa dos meus filhos. A gente tem uma casa, eu e meus filhos temos uma casa, que foi uma casa que eu construí quando eu era casada com o pai deles, o pai dos meus filhos é falecido. Então, uma casa que eu comprei com ele, que a gente construiu, na verdade, quando eu era casada com eles, e eu tive meus 2 filhos com ele. Porém, ele já faleceu. Nesse tempo aí que eu me separei dele, ele faleceu, essa casa seria dos meus filhos. Porém, a família dele, eu falo a família dele, invadiu essa casa. Como a casa estava vazia e eu estava morando, na época, no trabalho, a casa ficou vazia por um tempo e eles invadiram. A mãe dele, com o pai e os irmãos que ele tem, invadiram essa casa. A irmã foi e fez um barracão no fundo, e aí quando eu fui pedir pra sair da casa, porque a casa seria dos meus filhos, eles não aceitaram sair, eu tive que entrar na justiça. Porém, gente, já tem 4 anos que eu tô na justiça. Vai fazer 4 anos agora, na verdade tem 3 anos, ano que vem vai fazer 4 anos que eu tô na justiça. Eu tive que entrar na justiça, eu tive que pagar R$ 16 mil pra um advogado, para o advogado entrar com pedido judicial para eles poderem sair da nossa casa. E assim, já teve 2 audiências que eu não consegui nada, na audiência eu não consegui sequer falar, os meus filhos não conseguiram falar, porque o advogado deles não deixou a gente falar, não deixou a minha advogada falar. O juiz teve que encerrar a audiência com muitas mentiras e tudo mais. Gente, só de vocês, de eu falar isso pra vocês aqui, eu tinha uma casa, meus filhos tinham uma casa que foi, eu construí junto com o pai deles, o pai faleceu, deixou pra eles, e a família dele vem e invade, né, o pai e a mãe que não tem direito a nada, sendo que eles têm a casa deles, vocês já se tira do tipo de pessoa que é. Então não adiantava a gente enfrentar no braço, enfrentar no grito, enfrentar. Não adianta, só justiça pra tirar eles de lá. E a justiça é lenta. Né? Então, mesmo assim, eu ainda procurei os nossos direitos, procurei o advogado, só que o advogado falou comigo, Aline, você vai conseguir a sua casa de volta. Só que pode demorar 8, 10 anos, pode demorar 15, pode demorar 20 anos, porque a justiça não tem pressa pra essas coisas. Então, gente, eu não posso confiar, porque pode ser que eu vou ficar aí 8, 10, 15, 20, 30 anos pagando aluguel e eu não consigo, pode ser que eu morra sem pegar essa casa de volta. Então, assim, eu tenho uma casa e não tenho. Os meus filhos têm uma casa e não tem. Então a gente está tentando começar do zero para conseguir comprar o nosso, que seja nosso, com o nosso dinheiro, para a gente poder falar assim, não, aquilo é meu, aquilo eu comprei com o meu dinheiro, sem ter que falar que foi uma coisa que foi deixada por alguém que faleceu, uma coisa que você teve que brigar na justiça, mesmo sendo direito seu, entendeu? Então, a gente tinha uma casa, porém a gente perdeu ela e a gente está brigando na justiça. A gente não sabe quando que a gente vai ter ela de volta. Então, gente, se você olhar assim, nossa, eu falo pra vocês, eu penso que é quase que impossível eu conseguir R$ 180 mil, porque eu olhando de fora, é muito dinheiro. Mas se vocês olhar o tanto de pessoas que me seguem, o tanto de ajuda que eu já consegui para outras pessoas, o tanto que eu já ajudei outras pessoas, e hoje eu precisar de ajuda de 60 mil pessoas, e eu não consegui um mínimo de ajuda possível, também a gente chega a ficar triste com isso. Aqui no meu canal hoje a gente tem mais de 5 milhões de visualizações, gente, no canal, 5 milhões. E eu preciso de 180 mil. Então, se você for olhar assim, 5 mil visualizações, 60 mil seguidores, para quem precisa de 180 mil reais, não é nada, gente. Não é nada. E eu também, assim, não vim pedir nada de graça para vocês. Eu vim oferecer o meu trabalho. Vim oferecer aquilo que eu tenho disponível para vocês adquirirem para me ajudar. Né? A pessoa falou assim, Aline, abre uma vaquinha. Eu pensei, gente, até eu cheguei a olhar como é que fazia para fazer uma vaquinha, mas vaquinha também é uma coisa que anda devagar, porque hoje, assim, muitas pessoas ajudam a gente de bom grado, ajudam porque querem ajudar, mas muita gente também não ajuda porque eles querem ter algo em troca, eles querem receber alguma coisa em troca, eles querem receber algo de volta. Então, eu sei que talvez se eu colocar uma vaquinha, essa vaquinha vai ficar lá 1 ano, 2, 3, 4, e eu não tenho esse tempo, gente, eu tenho 1 ano. Eu tenho 365 dias para sair daqui, porém eu não tenho esse tempo todo para comprar onde eu achei, porque se eu ficar aqui esperando 1 ano, 2, 3... vão vender, porque tudo aqui vende muito rápido. Então, hoje tá à venda, pode ser que nem amanhã não esteja mais. Pode ser que amanhã eu consiga o dinheiro para comprar, eu chegue lá, o dono fale, já vendi. E a gente... Então, gente, eu decidi colocar tudo que eu tenho à venda, né? Vender tudo o meu trabalho, vender tudo que eu tenho, disponibilizar para vocês do jeito mais fácil possível, mas em troca de conseguir a ajuda de vocês. Eu vou falar pra vocês aqui hoje as opções que eu tenho, as formas que eu tenho e o que eu tenho disponível pra vocês poderem me ajudar hoje. Tá? Eu vou deixar tudo isso, gente, depois escrito aqui na descrição do título do vídeo, tá? Hoje, por R$ 1, eu tenho o número na rifa da máquina de corte, que é uma máquina de corte tecido, aquelas de costureira,
industrial direct drive, gente. Ela não faz barulho no motor, tá? Ela não tem aquele motorzão barulhento mais, não. Então, essa rifa, com R$1 você consegue comprar um número lá. Então, se vocês já comprarem ela tem poucos números, são poucos números. Até hoje eu vendi apenas 500 números dela, apenas R$500, que é o dinheiro que eu tenho guardado. Porque esse dinheiro tá indo pra uma conta que eu não tô mexendo nela. Então, todo o dinheirinho que entrar nessa conta, eu tô juntando pra essa obra. Pra gente poder conseguir comprar a nossa casa própria. Então, hoje, se você quiser me ajudar com R$1, né, você consegue comprar um número nessa rifa, você pode levar para casa essa rifa. Então, se você quer comprar com R$1 o número da rifa, da máquina de corte, eu vou deixar aqui na descrição, né, o link para você entrar e comprar. Você entra lá, escolhe quantos números você quer e compra. Você pode comprar 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100, o tanto de números que você quiser. Então, com R$1, você pode me ajudar lá. Com R$2, com 3, com 4, você pode comprar a quantidade de números que você quiser, gente. Não tem, assim, não tem quantidade de números que você pode comprar, não. Mas qualquer número, com um número que você comprar, você já me ajuda. A opção 2, gente, seria o meu catálogo de moldes. Hoje eu acho que eu devo ter umas 100 modelagens à venda, ou menos, ou talvez mais. Eu não sei quantas modelagens que eu tenho à venda, porque tem um catálogo no WhatsApp. Então hoje eu vou colocar, gente, todas as minhas modelagens. Tem modelagens lá que todas as modelagens têm modelagens acima de R$20. O tamanho do pé ao GG é R$20, do 48 ao 54 é 30, e do 54 ao 60 é R$40. Então hoje eu vou colocar todas as minhas modelagens à venda por R$10. Com R$10 você consegue garantir uma modelagem, tá? De qualquer tamanho. E com R$15 você consegue comprar duas modelagens. A sua escolha, você pode ir lá no meu catálogo e falar, eu quero duas modelagens por 15, eu quero 3 modelagens por 20, tá? Uma 10, 2 é 15, 3 é 20 e assim por diante vai. Você consegue comprar a quantidade que você quiser de modelagens e esse dinheiro vai todo pra compra da minha casa. E agora a oferta que eu tenho maior, gente, é nos meus cursos de costura. Hoje um curso de costura meu, ele tá custando R$400, tá? Tem o curso de calcinha, o curso de sutiã e o curso avançado, que é body, baby doll, camisola e modelos artificiais. Hoje eu vou colocar, gente, os meus cursos, o curso básico de calcinha e sutiã, né, e o avançado, eu vou colocar por R$50. Hoje, por R$50, você consegue comprar ou o curso básico, ou o curso de calcinha, ou o curso avançado. Qualquer um deles eu vou colocar à venda por R$50. Você pode parcelar no cartão de crédito, tem até 10 vezes se você quiser. Eu vou cobrar apenas uma taxa de R$10 para poder passar no cartão, gente, porque no cartão eles vão me cobrar. Então, vou cobrar apenas R$10 a mais para poder passar no cartão, você pode dividir até 10 vezes. Então, com R$50 você consegue adquirir qualquer um dos cursos, tá? Ou o de calcinha, ou o de sutiã, ou avançado. E com R$100, gente, por R$100 vocês conseguem comprar os três cursos, que é uma promoção que eu tô fazendo aqui. Ou você leva cada um individual, né? R$50 cada um, daria R$150 os três, né? Pra você comprar separado. Ou então os três por R$100, dividindo no cartão, de calcinha, o de sutiã e o avançado. Também pode passar lá no cartão. Aí, pra passar no cartão, eu vou cobrar R$10 a mais. E eu vou estar garantindo também, gente, o acesso vitalício, viu? Hoje os meus cursos, eles têm acesso de 1 ano. Com 1 ano a pessoa consegue assistir e depois ela perde o acesso. Nessa compra dessas promoções aí, eu vou estar dando aí por acesso vitalício, tá? Pra quem quiser comprar. Então, quem quiser adquirir qualquer um dos cursos por 50 ou os 3 por R$100 vai poder parcelar e vai ter o acesso vitalício, viu? Então, eu vou estar deixando aqui quem quiser me ajudar comprando ou por R$1 os números da rifa, ou quiser comprar as modelagens, uma por 10, duas por 5, 3 por 20, né? Perdão, gente, uma por 10, duas por 15 ou 3 por 20. Ou quem quiser adquirir os cursos, né? De completo, de calcinha, sutiã por esses valores e pode parcelar no cartão também. Aí eu não tenho mais produtos para oferecer, gente. Esses são os produtos que eu tô oferecendo. O que eu tô fazendo também é liquidação aqui na minha loja de tecidos. Tô fazendo promoções de frete grátis, liquidando cotton por R$ 69,90 o quilo, malha canelada por R$ 59,90, microfibra. Então, eu tô liquidando porque eu ganho em quantidade. Gente, eu vou ter menos lucro, vou ganhar bem mais pouco, mas pelo menos eu consigo vender mais. E isso gira, giro. Então, vou deixar aqui pra vocês a opção, pra quem quiser me ajudar, quem quiser contribuir. Gente, são 60 mil pessoas. 60 mil. Só aqui no YouTube, 50 mil. Se o pessoal lá de fora me ajudar, se é 50 mil aqui do YouTube, né? 50 mil me ajudar, já é ótimo. Eu vou fazer. Eu não sei quantas pessoas teriam que comprar o meu curso
pra eu poder, só com um curso de R$ 50, bater essa meta. Mas eu vou fazer a conta aqui, só pra vocês terem ideia que não é uma coisa impossível. Eu não sonharia com uma coisa, gente, que eu não tivesse certeza que eu conseguiria. Por exemplo, aqui hoje eu tenho 50 mil seguidores no YouTube, né? Se 1.000 seguidores, 1.000, gente, apenas 1.000, 49 mil a menos do que os que eu tenho. Se 1.000 seguidores hoje, cada um aqui me comprasse... Peraí, gente, eu fiz a conta errada, viu? Peraí. É 180, gente, que é o valor que eu preciso. Eu fiz a conta dividido por 150, peraí aqui, ó. 180 mil dividido por R$ 50, aqui, ó. Se 3.600 seguidores, gente, de 50 mil seguidores, se apenas 3.600 seguidores, cada um me comprasse um curso de R$ 50, eu já teria o valor suficiente, gente, pra comprar. Ou então, se dos 50 mil seguidores, cada um me comprasse, quer ver? Uma modelagem de R$ 10, 18 mil seguidores já bastaria pra mim ter o valor. Então, assim, gente, é muito seguidor para um valor pouco. Então, hoje, se 3.600 pessoas, 3.600 pessoas de 50 mil, gente, é tão pouquinho, um vídeo desse aí vai ter, você vai ter mais de 5 mil visualizações, mais de 10, porque eu sei que muitas pessoas vão ver. Né? Então, hoje, se 3.600 pessoas me ajudarem com R$ 50, levando um curso, não tô nem falando de levar os 3 não, tá, gente? De levar aí um curso de 50 mil, já teria o valor. Ou então, se de 3.600, quer ver, 3.600 pessoas dividido por 2, se 1.800 pessoas, 1.800 de 50 mil pessoas me levarem os 2 cursos por R$ 100, gente, eu já teria o valor também. Então, o que é 1.800 pessoas ou 3.600 pessoas, se comparado com 50 mil a 60 mil pessoas? Então, gente, é uma coisa que é muito, muito fácil, muito prático de vocês me ajudarem. E eu queria, assim, muito, muito, muito contar com a ajuda de vocês. Parece, quem tá vendo de fora, que é impossível, que eu não vou conseguir ajuda. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pelo menos eu tentei, né, gente? Como eu tô falando, muita gente poderia estar aí tentando conseguir esses valores de maneira errada, né? Não é o meu caso, não é a minha índole. Eu jamais iria querer conseguir algo na minha vida em cima do sofrimento de outras pessoas. Também não tô pedindo nada de graça pra ninguém. Tô aqui oferecendo o meu trabalho e oferecendo aquilo que eu tenho, né? Que é os meus cursos, as minhas modelagens, as visualizações nos meus vídeos, os materiais da minha lojinha de tecido. E eu tenho certeza que se todo mundo, gente, que me segue aqui, estiver vendo esse vídeo, eu vou conseguir. Como eu falei pra vocês, eu tenho 1 ano pra sair daqui, 365 dias, mas eu tenho menos que isso, gente, pra eu conseguir comprar aonde eu quero comprar, que são esses 2 lugares perto aqui. E quando eu conseguir comprar, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um tour e mostrar pra vocês. Talvez eu consiga comprar o lugar que não tem casa. Aí vai ser uma luta pra eu conseguir construir uma casa. Mas, né, com a venda dos animais, de tudo que a gente tem aqui hoje, eu poderia juntar o valorzinho pra construir a casa. Se eu conseguir comprar esse, que a casinha tá lá velha, xoxa, capenga, eu vou precisar de reformar ela. Mas com a venda dos animais, eu já consigo reformar a minha casinha. Então, assim, gente, eu não vou escolher a opção que tiver mais fácil, não. Eu vou escolher a opção que tiver ao meu alcance, a opção que eu conseguir comprar. Então, eu queria muito, 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 muito pedir a ajuda de vocês. Mas, né, eu também não posso deixar de falar que tem muitas pessoas aqui no YouTube, muitas pessoas que vão falar assim, Aline, eu não quero comprar o curso, eu não quero comprar molde, eu não quero comprar rifa, mas eu quero te ajudar. Como eu posso estar te ajudando, gente? Então, eu vou deixar aberto aqui pra você, porque eu sei que vai ter gente, porque já aconteceu nas rifas que eu fiz, nas outras vezes, já aconteceu isso. A pessoa fala assim, Aline, eu não jogo rifa, eu não faço nada, mas eu quero te ajudar. Quero te ajudar de alguma forma. Eu quero mandar R$ 1 pra você, 50 centavos, 20 centavos, mas eu não quero comprar nenhum produto, porque eu não preciso de curso, eu não preciso da máquina, mas eu quero te ajudar. Então, gente, se você quer me ajudar com 10 centavos, Aline, eu tenho 5 centavos na minha conta, serve, gente, serve. Eu tenho 1 centavo. É aquele ditado pra quem mora na roça, gente. Grão em grão, galinha enche o papo. Então, hoje, né, se você quiser me ajudar com 10 centavos, com 50 centavos, com R$ 1, com 2, com 10, com 5, não importa o valor, gente, qualquer quantidade vai ser bem-vinda. Se você não quer adquirir nenhum produto, eu vou deixar na descrição também uma chave Pix minha da conta que eu não tô mexendo, de uma conta bancária que eu deixei só para qualquer centavo que cai lá, gente, é da compra da minha casa. Então, se você sentiu no coração de me abençoar, mas não quer adquirir nada, mas mesmo assim quer me ajudar, né, eu vou estar deixando a chave Pix pra vocês, gente. Eu espero sim. E quem ficou até o final do vídeo, que tá ouvindo o meu clamor, que tá sentindo no coração de me ajudar e queira me ajudar de alguma forma,
né? Vai ser muito bem-vindo. E depois, gente, com certeza, vocês podem ter certeza que eu vou retribuir muito a ajuda de vocês. Quando já estiver na minha casinha, né? Que eu falar assim, gente, é meu, eu comprei. Vai ter muito vídeo, vai ter muita história, vai ter muita costura, vai ter muito modelagem, vai ter muitas coisas boas, porque eu não pretendo encerrar o meu trabalho aqui no YouTube, não pretendo encerrar o Costura Sem Frescura. A gente vai ter que refazer tudo de novo, a nossa rotina, refazer tudo de novo, mas a gente faz quantas vezes eu preciso, né? Quantas vezes eu já precisei de parar aqui, quantas vezes eu já encerrei por um tempo e voltei de novo mais forte que nunca. É isso aí, gente. A gente vai parar por um tempo, que vai ser o tempo de mudança, o tempo que eu precisar de construir a minha casa, o tempo que eu precisar de reformar, talvez, né? Mas depois a gente volta mais forte que nunca, gente. E eu queria muito agradecer todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo, todo mundo que tá pra escutar a minha história, e dizer que eu conto com vocês. Conto muito, muito, muito. Eu sei que quem gosta do meu trabalho, quem me acompanha, quem gosta de mim, eu sei que vai me ajudar de verdade, tá? E vocês podem ter certeza que depois eu vou retribuir muito pra vocês. E se vocês querem saber como me ajudar, gente, pra quem não viu, quem não prestou atenção, quem pulou o vídeo, eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição do vídeo, tintim por tintim. Quem quer comprar a rifa, eu vou deixar o link. Quem quer comprar o curso ou a modelagem, eu vou deixar o WhatsApp pra vocês me chamarem. E quem quiser me ajudar sem comprar nada, sem adquirir nada, eu vou deixar a chave Pix. E quando eu bater essa meta, gente, eu espero, pelas contas que eu fiz de número de seguidores, eu espero que seja muito em breve. Eu vou voltar aqui pra contar pra vocês que eu consegui. E quando eu conseguir comprar lá o lugar que eu tô querendo, eu vou levar vocês lá pra vocês poderem conhecer. O dia que eu me mudar, vocês vão me acompanhar, né? O dia que eu for construir ou reformar, vocês também vão estar me acompanhando. E é isso aí, gente, né? A vida que segue. As coisas não saíram como a gente planejou. A gente tinha um sonho, a gente tinha um plano, a gente trabalhou pra isso. Não saiu como a gente queria, mas vida que segue. A gente não pode parar. E a gente tá aí pra seguir, a gente tá aí pra continuar. E seja o que Deus quiser. E o que eu quero é o melhor pra mim e conto com a ajuda de vocês.